Existe uma forma muito comum de imaginar o crescimento profissional que, embora pareça lógica, pode acabar produzindo um efeito exatamente contrário do que aquele que imaginamos. Desde o início da carreira, somos incentivados a procurar um diferencial, desenvolver uma habilidade específica, nos aprofundar nela e com o tempo nos tornar uma referência. A promessa implícita é simples: quanto maior domínio sobre determinada habilidade, maior será o valor profissional. Durante algum tempo, essa lógica realmente funciona. Você aprende uma atividade que poucos dominam, passa a resolver problemas mais complexos, ganha autonomia, começa a ser lembrado sempre que esse assunto aparece e, quase sem perceber, constrói uma reputação baseada justamente nessa especialização. Aos olhos da empresa, isso é extremamente positivo, porque profissionais capazes de resolver problemas difíceis costumam ganhar confiança e responsabilidades maiores. Eu lembro de ter vivido algo muito parecido com isso no início da minha carreira. Na época, eu estava trabalhando numa empresa de comércio exterior e estava super decidida a fazer um MBA focado em agronegócio. Parecia a escolha óbvia, afundar a cabeça no setor em que eu estava ali no dia a dia. Mas um líder me deu um conselho que mudou a minha perspectiva. Ele falou: em vez de ir para um nicho tão específico agora, por que você não foca em uma especialização mais ampla? Se amanhã você sair do setor de comércio exterior, essa formação terá pouquíssima utilidade. Na hora, aquilo me fez dar um passo para trás. E com o tempo, eu percebi o fundo de verdade que existia ali. O que realmente entra nessa conversa é que toda habilidade depende de um contexto. Nenhum conhecimento existe isoladamente. Ele sempre depende do ambiente em que é aplicado para produzir valor. Um software só faz sentido para empresas que utilizam aquele software. Um processo interno só importa para quem trabalha dentro daquela organização. Uma metodologia específica só é realmente útil enquanto determinado modelo continuar existindo. Isso significa que duas pessoas podem gastar exatamente o mesmo esforço para aprender alguma coisa e ainda assim terminar construindo trajetórias profissionais completamente diferentes. É justamente aqui que mora uma armadilha extremamente silenciosa. Muitas vezes confundimos profundidade com amplitude. Acreditamos que estamos fortalecendo a nossa carreira quando na prática estamos fortalecendo apenas a nossa posição dentro da empresa atual. Enquanto o tempo passa, vamos acumulando conhecimentos cada vez mais específicos dentro daquele ambiente, ao mesmo tempo em que o mercado continua evoluindo para outra direção. Como essa mudança acontece aos poucos, dificilmente percebemos que nossa empregabilidade pode estar evoluindo em um ritmo muito menor do que nossa experiência. A consequência costuma aparecer apenas quando alguma ruptura acontece. Às vezes é uma demissão, às vezes é uma fusão entre empresas. Em determinadas situações, chega um momento em que você simplesmente decide procurar uma oportunidade melhor. É nesse instante em que muitos profissionais descobrem que passaram anos desenvolvendo competências extremamente valiosas para um único empregador, mas relativamente pouco relevantes para o restante do mercado. Isso não significa que aprender seja um erro. O problema não é a especialização em si. Aqui, o problema é quando toda a construção da sua carreira acontece sobre conhecimentos que dificilmente saem da empresa junto com você. O mercado remunera contexto, não esforço. Existe uma ideia bastante difundida de que o mercado recompensa esforço. Quanto mais tempo você dedica para aprender alguma coisa, maior deveria ser o retorno financeiro desse conhecimento. Na prática, porém, não é exatamente assim que as coisas funcionam. O mercado não consegue medir quantas horas você estudou, quantos finais de semana sacrificou ou quantos anos levou para dominar determinado assunto. O que dá para medir é o valor que esse conhecimento produz em diferentes contextos. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como vale a pena pensar o desenvolvimento profissional. Imagina duas pessoas que demoraram 5 anos para desenvolver competências diferentes. A primeira se tornou especialista em um sistema que foi produzido exclusivamente para o seu ambiente de trabalho. Ela conhece cada tela, cada seção, cada detalhe operacional e provavelmente resolve problemas que mais ninguém consegue resolver. A segunda passou esse mesmo período aprendendo análise de dados, automação, inteligência artificial, comunicação e formas estruturadas de resolver problemas complexos. Seria injusto dizer que uma estudou mais do que a outra. Ambas fizeram investimento semelhante de
tempo e dedicação. O que muda é a capacidade de reutilização desse conhecimento. O especialista no sistema provavelmente continuará sendo extremamente valioso enquanto permanecer exatamente naquela empresa, ou em um pequeno grupo de empresas que utiliza a mesma tecnologia. Já o profissional que construiu competências mais amplas consegue aplicar exatamente o mesmo repertório em setores completamente diferentes, utilizando ferramentas diferentes e resolvendo uma gama maior de problemas. O conhecimento dele não depende da sobrevivência de um software, de uma metodologia ou mesmo de uma empresa específica para continuar produzindo valor. Talvez essa seja uma das formas mais úteis de enxergar uma habilidade profissional. Em vez de perguntar quanto ela vale hoje, vale a pena perguntar em quantos lugares diferentes ela continuará valendo daqui a 5 ou mais anos. Essa mudança de perspectiva altera completamente a forma que avaliamos um curso, uma certificação ou mesmo uma oportunidade de trabalho. Em vez de pensar apenas no ganho imediato, começamos a enxergar cada aprendizado como um ativo, que pode ou não acompanhar toda a trajetória da carreira. Quando pensamos em patrimônio, normalmente pensamos em dinheiro, imóveis ou investimentos. Porém, existe outro tipo de patrimônio que acompanha toda a vida profissional e que costuma determinar muito mais do que imaginamos a liberdade que uma pessoa terá para escolher onde trabalhar. Esse patrimônio é formado pelas competências que continuam gerando valor independentemente do contexto em que você está inserido. É justamente esse tipo de competência que costuma receber o nome de habilidade transferível, um termo usado quando se fala sobre carreira. Na prática, essas habilidades representam algo muito maior. São realmente como ativos que permanecem com você quando tudo ao redor muda. Imagina um arquiteto que aprendeu a trabalhar utilizando um software específico. Naturalmente, dominar aquela ferramenta faz parte da profissão, mas o verdadeiro patrimônio desse profissional não está em saber apertar os botões corretos, e sim na capacidade de visualizar espaços, comunicar ideias para clientes, interpretar necessidades e transformar restrições em soluções. Se amanhã surgir um software completamente novo, ele provavelmente passará algumas semanas aprendendo a ferramenta. O restante do conhecimento continua intacto. O mesmo acontece em praticamente qualquer profissão. Quem aprende apenas um processo fica dependente daquele processo, e quem aprende a resolver problemas consegue utilizar ferramentas diferentes para chegar no mesmo resultado. Essa diferença parece sutil, mas ela separa profissionais que acompanham as mudanças do mercado daqueles que passam a ser vítimas delas. É justamente por isso que algumas pessoas conseguem passar por transformações tecnológicas com relativa facilidade, enquanto outras têm a sensação de que precisam recomeçar do zero sempre que uma nova tecnologia aparece. A tecnologia muda, a ferramenta também, mas a base intelectual sobre a qual essas pessoas construíram a carreira continua exatamente a mesma. A velocidade das mudanças mudou completamente. Talvez essa discussão fosse menos importante 20 ou 30 anos atrás. Durante muito tempo, era perfeitamente possível entrar em uma empresa, permanecer nela durante décadas e construir toda a carreira utilizando praticamente os mesmos processos, os mesmos sistemas e muitas vezes até as mesmas tecnologias. Hoje o cenário é completamente diferente. Empresas mudam de estratégia com muito mais rapidez. Softwares deixam de existir. Ferramentas que pareciam indispensáveis tornam-se obsoletas em poucos anos. Novas áreas surgem enquanto outras deixam de fazer sentido. A inteligência artificial talvez seja o exemplo mais evidente dessa transformação. Em poucos anos ela deixou de ser um assunto restrito para pesquisadores e empresas de tecnologia para começar a modificar atividades diversas. Muitos profissionais passaram anos aperfeiçoando formas de executar tarefas que agora podem ser realizadas em poucos minutos por ferramentas relativamente simples de usar. Isso não significa que essas pessoas deixaram de ser competentes. Significa apenas que parte do valor delas estava concentrado apenas em uma atividade específica e não na capacidade de se adaptar conforme essa atividade evoluía. Quanto mais aceleradas se tornam as mudanças, menos seguro é investir exclusivamente em conhecimentos extremamente específicos. A carreira deixa de depender apenas da
daquilo que você sabe fazer hoje e passa a depender cada vez mais da velocidade que consegue aprender aquilo que ainda não sabe. Existe um comportamento bastante compreensível que acaba reforçando essa armadilha. Quase todo profissional organiza seus estudos em função das demandas imediatas da empresa. Se um novo sistema será implantado, ele aprende esse sistema. Se um novo processo será adotado, ele aprende esse processo. Se surge uma nova obrigação operacional, ele dedica tempo para dominá-la. Nada disso está errado. Na verdade, faz parte da responsabilidade de qualquer profissional manter um bom desempenho no trabalho. O problema aparece quando toda estratégia de desenvolvimento passa a obedecer exclusivamente às necessidades da empresa, porque a empresa não está planejando a sua carreira, ela está planejando o futuro dela. Esses interesses frequentemente caminham juntos, mas não são exatamente iguais. Enquanto a organização procura desenvolver competências que aumentem a sua eficiência interna, você deveria estar construindo competências que aumentem a sua liberdade profissional. Essa diferença muda completamente a forma de decidir onde investir o tempo de estudo. Sempre que surge a oportunidade de aprender alguma coisa, vale fazer duas perguntas. A primeira é bastante simples: isso vai me tornar melhor no trabalho que desempenho hoje? A segunda costuma ser mais importante: isso continuará sendo útil caso eu esteja trabalhando em outra empresa daqui a alguns anos? Perceba que uma resposta positiva para a primeira pergunta não garante uma resposta positiva para a segunda. E é justamente nesse espaço que muitas carreiras ficam excessivamente dependentes do empregador atual. Então, como identificar ativos que realmente aumentam a sua empregabilidade? Uma maneira muito prática de evitar esse problema consiste em observar o mercado com a mesma frequência em que você observa a própria empresa. Muita gente só começa a abrir plataformas de vagas quando decide trocar de emprego. Talvez o melhor momento de fazer isso é quando você justamente não pretende sair, porque sem a pressão de procurar uma oportunidade imediatamente, fica muito mais fácil identificar os padrões. Quais competências aparecem repetidamente em empresas diferentes? Quais ferramentas deixaram de ser um diferencial e passaram a ser um requisito básico? Quais conhecimentos continuam sendo mencionados independentemente do setor? Quando uma habilidade começa a ser exigida por empresas de tecnologia, bancos, indústrias, consultorias, varejo e startups ao mesmo tempo, normalmente existe um bom motivo para prestar atenção nela. Foi exatamente isso que aconteceu com análise de dados. Depois aconteceu com automação. Agora acontece com inteligência artificial. Interessante é perceber que essas competências não substituem completamente as anteriores. Elas normalmente passam a ampliar a capacidade de profissionais que já possuem uma base técnica sólida. Da mesma forma, comunicação continua sendo essencial mesmo em áreas completamente técnicas. Um analista que consegue explicar um problema complexo de forma simples tende a influenciar decisões com muito mais facilidade do que alguém que produz excelentes análises, mas não consegue transformá-las em entendimento para outras pessoas. O mesmo vale para pensamento analítico, capacidade de estruturar raciocínios, negociação, gestão de projetos, organização da informação e tantas outras competências que atravessam empresas, setores e diferentes momentos econômicos. Talvez a característica em comum entre todas elas seja exatamente essa: nenhuma depende da existência de um único empregador para continuar sendo útil. Existe um exercício interessante que pode ajudar a medir se você está construindo uma carreira cada vez mais livre ou apenas se tornando cada vez mais especializado dentro do lugar onde trabalha. Imagina que amanhã você aceita uma proposta para trabalhar em uma empresa completamente diferente. Não pense apenas no cargo, e sim num ambiente novo, com processos novos, ferramentas diferentes e pessoas que nunca trabalharam com você. Agora, tente listar tudo que aprendeu nos últimos 2 anos. Quanto desse conhecimento continuaria fazendo sentido se a maior parte da lista estiver relacionada com sistemas internos, regras específicas, procedimentos exclusivos e fluxos próprios da empresa atual? Talvez boa parte do seu desenvolvimento esteja concentrada em ativos de baixa portabilidade. Por outro lado, se você perceber que aprendeu a estruturar análises, interpretar dados, automatizar tarefas, utilizar inteligência artificial para produzir melhor, comunicar resultados com clareza ou resolver problemas de forma mais eficiente, provavelmente você está acumulando competências que continuarão gerando retorno, independente do que está ou estará
estampado no seu crachá. Essa não é uma medida perfeita, mas costuma ser um excelente termômetro para avaliar se sua carreira está sendo mais resiliente ou apenas mais confortável. Conforto e segurança não são exatamente a mesma coisa. É perfeitamente possível se sentir seguro enquanto tudo permanece igual e ao mesmo tempo descobrir que existe uma enorme fragilidade quando o contexto muda. Existe uma tendência natural de associar estabilidade ao tempo que permanecemos dentro de uma empresa. Afinal, quanto mais anos passamos dentro de um mesmo lugar, maior costuma ser a nossa familiaridade com os processos, com as pessoas e com o trabalho que realizamos. Essa sensação de domínio transmite confiança e muitas vezes ela é real dentro desse contexto. O problema é que carreira e empresa não são a mesma coisa. A empresa está construindo o próprio futuro e você o seu. Antes de dedicar meses ou anos para desenvolver determinada competência, tente entender se ela ficará presa ao ambiente em que foi adquirida ou se continuará abrindo portas mesmo se as condições mudarem. Se especializar continua sendo uma excelente estratégia, mas talvez a melhor forma de fazer isso seja construir uma especialização apoiada em fundamentos que consigam sobreviver às mudanças inevitáveis do mercado. Ferramentas serão substituídas, processos serão redesenhados, empresas serão compradas, departamentos serão reorganizados e novas tecnologias continuarão surgindo em um ritmo cada vez mais acelerado. O profissional que atravessa todas essas transformações de forma tranquila não é necessariamente aquele que sabe mais sobre um sistema específico, mas aquele que construiu uma base de competências capaz de se adaptar a sistemas diferentes ao longo do tempo. No fim, a pergunta mais importante talvez não seja qual habilidade vai me tornar indispensável na empresa em que estou, mas sim qual habilidade continuará fazendo sentido na próxima empresa, na próxima tecnologia ou na próxima fase da minha carreira, porque é essa resposta que determina se você está apenas fortalecendo a sua posição atual ou, de fato, construindo uma carreira que permanece valiosa independentemente do lugar em que ela acontece. Não se esquece do like e de se inscrever para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.